estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2022, 10 vezes mais. Incomparável. Tem sido meu ano. E eu vou fechá-lo como o melhor da minha vida. Até então, eu creio nisso. Amém. A Ele seja a glória. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Vamos juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Mais uma vez, a ele seja a glória. A ele seja a glória. Para sempre. Amém. 2019 era mais ou menos, acho que outubro, final de outubro para novembro, algo assim. Eu tive uma visitação do Espírito Santo muito importante, onde, dentre algumas coisas que ele me dirigiu a fazer, e eu fiz, o Espírito Santo falou comigo assim: fale de Jesus, ame Jesus, fale de Jesus. E eu nunca mais esqueci essa frase. Parece tão assim comum, tão óbvia, né? Mas ali foi como uma resposta da única coisa que eu precisava me concentrar. Eu vou lembrar de tantas coisas que eu precisava, que eu tinha questões, né? Ele veio como uma resposta para mim. Quer dizer, desliga de tudo isso. Ame Jesus, fale de Jesus. Concentre-se nisso. Foi exatamente o que eu entendi para mim, dentre outras coisas ali. Que às vezes a gente pode se envolver com tantas coisas como se aquilo, dependendo do que você está vivendo naquele momento, tem uma importância. E aí você está ali orando e você espera que o Senhor vai te dar uma resposta dentro do que você está vivendo, e Ele vem e diz para você: ame Jesus, fale de Jesus. Era Ele resumindo tudo como eu devia viver, o que realmente importa. Cléo, se concentre nisso. Eu sabia que era o Espírito Santo falando tão claro comigo. E foram dias onde eu fiquei dias sobre aquela presença. Uma presença tão forte. E era um resumo de como eu tinha que viver. Ame Jesus e fale de Jesus.
Concentre-se nisso. Cristo é a razão de tudo. Tudo isso é para Ele. Tudo isso que você vê. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo que existe, incluindo eu e você. Estamos aqui para a glória de Deus. Deus fez tudo isso para a glória dele. Se não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Porque tudo que nós vemos é para a glória dele. E foi feito para que o nome do Senhor fosse glorificado. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. Ele é glória. E a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as suas outras qualidades inerentes e eternas. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Para tomar decisões para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. Onde está a glória de Deus? Basta olhar em volta. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte. Da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea, do pôr do sol e das estrelas, as tempestades e estações do ano. A criação dá a conhecer a glória de nosso Criador. Na natureza aprendemos que Deus é poderoso, aprecia a variedade, ama a beleza e é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Olha o que o Davi falou no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia, olha que coisa forte, um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a sua tenda para o sol. Você pode ver o Senhor falando, porque tudo funciona de forma perfeita e organizada. Que é como um noivo que sai, olha como ele compara o Davi, que o Senhor armou nos céus uma tenda para o sol, e diz, fica aqui sol, você vai ficar aqui. Que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos
e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa e obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que salmo! Que salmo! Eu fico imaginando Davi olhando para tudo e falando, descrevendo. Eu fico imaginando ele ainda menino, às vezes, quando eu leio o Salmo 119, ele fala, eu não durmo pensando no Senhor. Eu fico pensando, meu Deus, que amor. E aí, de repente, ele está lá, está no pasto, e olhando para o sol, e olhando para tudo, e à noite olhando para as estrelas, e ele vendo a grandeza de Deus, ele diz, eu estou vendo a voz do Senhor sem nenhum discurso. Ele está falando o tempo todo. Como pode alguém não estar ouvindo a voz dele? Olha que visão profunda. O Senhor fez uma tenda para o sol. E ele sai como um noivo, mas também como um herói. Aleluia. Ao longo da história, Deus tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Ele revelou inicialmente no Jardim do Éden. Depois disso, a Moisés no tabernáculo, no templo. Por meio de Jesus. E agora por meio da igreja. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz brilhante. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. Você vê que Deus é descrito. Foi possível ver a glória dele no Éden, no tabernáculo, no templo com Jesus, com a igreja. Ele é fogo consumidor. Ele é como um trovão. Sua voz é como o som de muitas águas. Uma fumaça, uma luz brilhante. E a luz dele dispensa o sol, dispensa qualquer tipo de luz, porque ele ilumina. A cidade não precisa de sol, nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. A glória de Deus é mais observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, esclarece a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de Deus. A respeito de quem Deus é. Por causa de Jesus, nós sabemos quem Deus é. Porque Ele diz, quem me viu, viu o Pai. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vê, Jesus é a palavra, Jesus é a glória de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a luz do mundo.
Ele é o pão. Por isso que ele ainda respondeu para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque esse é o pão da vida. A palavra, ela cura. A palavra, ela liberta, que é Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu sou a porta. Você vê em Gênesis, Deus falando, haja. E à medida que ele foi falando, usando a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. Você entende por intermédio da palavra. Quando você lê, você compreende o que ele quer dizer. Tudo foi criado pela palavra haja. E começou, haja luz. E ele foi fazer os luminares só no 4º dia. E no primeiro ele disse, haja luz, porque Cristo é a luz. E como lemos, tudo é para Ele, por Ele. A Ele seja a glória. É por isso que você vê tanto ódio contra Jesus. Quando o mundo nos odeia, na verdade não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Porque Jesus é a esperança de um mundo caído, é a salvação, é o limite, ao mesmo tempo que Ele é a liberdade. Ele é a força, Ele é a segurança. Quando Jesus passa a morar na vida da gente, no nosso coração, através do Espírito Santo, a nossa vida é transformada. Você que não tinha paz, você passa a ter. Não é conversa de pregador, isso é uma experiência vivida na prática. Você recebe paz, você recebe esperança, você vê o mundo de outra maneira. As coisas podem não estarem perfeitas, organizadas ainda, mas quando você está organizado internamente, você olha para aquele caos com esperança. Porque você sabe, inclusive, que o Espírito Santo é atraído pelo caos. Porque quando há um caos, há uma sensibilidade ainda maior. E você olha, sensível à presença dEle, e você acredita que aquilo pode ser mudado, aquilo é mudado. Ele possui uma glória inerente a Deus, porque Ele é Deus. Faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória. Nada. Eu não tenho nada para dar para Ele. Tudo que eu tenho vem dEle. Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, é impossível aumentar a glória de Deus. Eu ainda disse eu disse algumas coisas que considero muito importantes ontem, no trabalho, no vídeo que gravei para o trabalho das crianças. E dentre elas, use o ouro, mas não toque na glória. O Senhor não tem problema de usarmos o ouro, mas nunca toque na glória. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória.
e viver por sua glória. Por quê? Porque Deus merece, porque Deus é Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós lhe devemos toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. Enquanto muitos não entenderem isso, vão continuar perdendo a vida com o que é irrelevante. Eu vejo pessoas perdendo a vida com o que é totalmente irrelevante. Sentimentos, pensamentos inúteis, discussões inúteis, questionamentos inúteis. Sabe, parte meu coração quando eu vejo uma pessoa que tem tudo para viver uma grande vida e está perdida em alguma bobagem, assistindo coisas inúteis, envolvida com coisas inúteis. Se nosso Senhor, nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Então por isso o Senhor merece receber toda a honra e toda a glória, porque foi Ele quem fez. Em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo. Anjos caídos, que são demônios, e nós. Os que foram feitos, nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Quando você ama qualquer coisa mais do que a Deus, você não está dando glória a Deus. Você não está glorificando o Senhor. Se a sua vida for mais importante do que Deus, você não tem mais Deus como seu Deus. Você agora passa a ser seu Deus. E aí você faz tudo em favor da sua vida. E não em favor de agradar a Deus. Eu vejo gente tentando substituir Deus. Por que o mundo está essa bagunça? Porque está tentando substituir Deus por ideologias que se tornam uma religião. Substituir Deus pela ciência. E elas estão cada vez mais medicadas e infelizes. Estão enlouquecendo. Porque se não for Deus, não vai ser outra coisa. Toda a solução está em Deus, para tudo. Ele é o único que tem solução para tudo. E as pessoas que não querem se agarrar a Deus, elas acabam abraçando coisas que chegam e prometem solucionar os problemas delas sem que elas tenham que se curvar diante de Deus. E é interessante isso porque nós vamos ver Israel diversas vezes abandonando a Deus e indo para os deuses de Canaã, da terra que o Senhor tinha expulsado os moradores e que nem os seus deuses foram capazes de protegê-los. E agora nós vamos ver diversas vezes eles partindo para a direção de adorar os deuses das pessoas que o Senhor tinha expulsado de lá. Por quê? Um dos motivos é que não havia uma exigência moral.
não exigia, os deuses de Canaã, os deuses dos cananeus não exigiam mudança, dos amorreus, não exigiam mudança interna. Mas eu sempre lembro que exigiam os filhos, exigiam suas famílias. Toda a ordem veio de Deus. Toda a ordem que você vê no mundo veio de Deus. Na natureza, tudo obedece a Deus. Você vê tudo obedece a Deus. Você lê e você vê claramente. O Senhor deu uma ordem para o Mar Vermelho. Mandou um vento que dividisse as águas, paredões se formaram como muralhas. Ou seja, a natureza obedece. Os animais obedecem. A figueira obedeceu, seca. O vento obedece, as águas obedecem. Só o homem e, obviamente, os demônios. Agora, que coisa terrível. As únicas dois seres que não obedecem a Deus são os anjos caídos, que são demônios. E nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Isso é muito triste, imaginar que nós estamos, muitas vezes, quando você não obedece a Deus, você está mais alinhado. Você está alinhado com o diabo, com os demônios, do que com Deus. E não é que eles não creem e tremem. De acordo com Tiago, eles creem e tremem, mas não obedecem. Ou seja, o homem não pode dizer que não... Até os ateus, eles dizem que não creem em Deus, até se encontrarem numa situação muito terrível. Eu ouvi uma história, eu acho que essas pessoas foram para a Patagônia, eu acho que foi. E tem um momento, foram navegar e tem um momento naquelas águas geladas que diz que uma tempestade que não tem, ela é inesperada e assim, a guarda costeira não podia fazer nada, eles pediam ajuda, não tinham o que fazer. A ordem foi, vai com toda a força que você puder, e diz que o barco voava, e dentro desse barco tinha um casal de ateus. E que na ida, o assunto foi esse. A pessoa contando que o assunto foi esse. Eles falando que eles eram ateus, que eles... E contando toda aquela coisa. Depois dessa experiência, quando a pessoa que contou a história olhou, eles diz que estavam rezando do lado. Oh, não era ateu? E quando chegaram a salvos do outro lado, que foi um milagre terem chegado, a primeira coisa que eles fizeram foram procurar uma igreja e passaram a acreditar em Deus. É engraçado isso, mas veja bem, naquele momento de desespero, realmente seria cômico se a situação não fosse dramática, mas chega a ser engraçado. Eles estavam num canto desesperados, vendo a morte,
rezando os dois. A expressão foi essa, eles estavam rezando, quer dizer, provavelmente devem ter lembrado de algum, deve ser o Pai Nosso, por certo, porque é difícil alguém que não aprendeu o Pai Nosso quando era criança. Pelo menos o Pai Nosso, essa oração alguém tem lá para soltar, nem que for metade, dizer Pai Nosso que está no céu, não lembro mais nada, mas Pai Nosso que está no céu. Agora essa eu lembro. Então, numa hora dessa, acabou o ateísmo. Diante da morte não tem mais ateísmo. E você vê que as pessoas tentam racionalizar e tentar resolver a vida sem Deus. Mas há momentos que ninguém, não tem homem, não tem ciência. Cadê? Cadê os homens? Cadê os meios palpáveis? Ninguém podia ir lá ajudar. O negócio estava tão feio que era como um furacão, que eles pediam ajuda, eles diziam, não tem como me resgatar. Não tem como. E aí, eles tinham acabado de ouvir uma história de alguém que tinha caído, bastam, no máximo 3 minutos naquelas águas geladas para ter hipotermia e morrer. Então, aí, nesse momento, você lembra o que é pior, e se você não lembrar de Deus. Então, existe um Deus. Ainda que queiram tirar esse Deus, queiram esconder esse Deus, queiram matar esse Deus, Ele está em toda parte. Como o salmista disse, um dia fala outro dia, uma noite outra noite, da existência de Deus. Gente, um dia fala outro dia da existência de Deus. Uau! Meu Deus! Ele é real. E a única chance, a única esperança para uma pessoa e para esse mundo caído é Deus. Se não for Deus, não há para onde ir. Pensar que algumas pessoas até têm a fé dos demônios, e algumas até estão mais alinhadas com os demônios. É triste. Porque os demônios sabem que Deus existe. Creem e tremem, de acordo com Tiago, mas não obedecem. Tem gente que sabe que Deus existe, crê e treme, mas não obedece. E tudo obedece a Ele. Então, todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade da glória a Deus. Você ama qualquer outra coisa mais do que a Deus. E por amar isso, você passa por cima da vontade de Deus. E faz coisas absurdas, desobedecendo a Deus para satisfazer algo que, na verdade, vai te afundar. Recusar-se a dar glória a Deus, quer viver para a glória dEle, quer honrá-lo, quer priorizá-lo, é rebelião e arrogância. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás. Bem como a nossa e de tantas pessoas, continua sendo a mesma. A mesma causa, o mesmo problema. Quando você vê uma pessoa que caiu, ela se rebelou. Ela se rebelou. Ela simplesmente se rebela contra Deus, se rebela contra a vontade de Deus.
contra a igreja do Senhor. Ela age com arrogância. Ela acha que sabe mais. E ela acha que vai dar tudo certo, que ela vai fazer do jeito dela, e no final vai dar tudo certo, e não vai. E não vai. De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa própria glória. Óbvio que sim. E não a de Deus, o que só causou dor e frustração. Você pode parar um pouquinho e lembrar quando você vivia só para a sua própria glória, fazendo só o que você tem vontade, dando tudo à sua carne, onde é que aquele estilo de vida te levou. Estava tão ruim que você precisou recorrer a Deus. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece em nossa vida. Esse é o pior pecado. E o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória dEle é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. E hoje nós devemos parar e pensar, peraí, será que eu não estou dando toda a glória a Deus? Se eu respiro, é para a glória dEle. Se eu vejo, é para a glória dEle. Se eu ouço, é para a glória dEle. Se eu ando, é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Deve glorificá-lo, deve exaltá-lo. A minha vida deve exaltá-lo. E eu tenho me lembrado de tudo isso. Se eu tenho as minhas crianças correndo ali, brincando, é para a glória de Deus. Foi Ele quem fez isso. Essa casa é para a glória dEle, Ele que me deu. Essa paz, esse teto. Você senta para comer. Por que a gente agradece? Nós sentamos e consagramos tudo a Deus. Porque aquela comida, aquela mesa, é para a glória de Deus. É por conta da bênção dEle que está ali. Eu tenho a comida, e não é só ter a comida, ter condições para ter a comida. Tem gente que tem condições para ter a comida que quiser, mas não consegue comer. Então, quando você agradece, eu posso comer o que eu quiser comer. Porque eu tenho saúde. Se eu quero comer algo, eu posso comer porque eu posso comprar aquilo lá. Então, eu vou glorificar a Deus, porque eu sei que é bênção de Deus. Se eu posso comer porque eu tenho saúde, a saúde que eu tenho, eu vou glorificar a Deus. Sabe, se nós vivêssemos conscientes, fale comigo, consciente. Conscientes de Deus, conscientes da presença de Deus, conscientes da vontade de Deus, conscientes de tudo que Deus está fazendo. A nossa vida seria outra. Mas sabe qual é o problema? Nós vivemos conscientes demais de problemas. Conscientes demais do que não temos, do que temos. Conscientes de coisas que nos desagradam, do que tantas coisas que estão nos abençoando. Conscientes de coisas que são, na verdade, muitas vezes irrelevantes. Conscientes de coisas que no fim, aquilo não vai fazer diferença se tiver ou não tiver, mas o que nós já temos faz toda a diferença. Tem um filho doente para ver se alguma coisa significa? Fique doente para ver se tudo que você quer, você quer se levantar e você está ali falando com Deus. Você está saudável, está reclamando de bobagens, ao invés de estar dando glória a Deus.
Tem dias que eu levanto e dormi pouco, estou cansada. E eu tenho um compromisso. Eu tenho um treino cedinho. E lá vou eu. Quando a primeira coisa que eu faço é subir normalmente na esteira. Sabe, às vezes eu estou até meio triste assim, sabe? De tanto cansaço, sabe? Mas eu vou me convencendo, eu vou tomando consciência. Eu tenho perna, que gratidão, eu posso caminhar, e eu estou bem, e eu tenho condições de fazer isso, e Deus está comigo, e eu vou sair daqui. E é maravilhoso. É maravilhoso. A hora que você vê, você já está, sabe, outro nível, porque se você está lá só consciente daquilo, ai, não gosto disso, isso é muito chato, ai, não queria, ai, eu estou cansada, eu queria ter dormido um pouco mais, ou não sei o quê, sei lá, cada um tem, ou você está pensando num problema que realmente, porque isso não é problema, na verdade, né? A gente cria esses problemas que não são problemas, mas se você tiver um problema realmente, vamos tratar algo que seria um problema, às vezes algo está acontecendo com o filho, algum diagnóstico, que são coisas assim que realmente poderíamos tratar como, olha, Senhor, por favor, age aqui. Mas tem coisas que nós estamos criando. Nós tratamos como problema porque não dormimos mais um pouco, porque nós temos que fazer não sei o quê, porque temos que trabalhar, quando Deus queria que nós estivéssemos dando glória a Deus, porque nós temos autonomia e nos levantamos, porque nós temos autonomia e estamos caminhando, porque nós temos condições de fazer aquilo, porque nós estamos respirando, porque nós estamos saudáveis. E Ele quer que... Ei, você não está consciente de um monte de outras coisas que realmente são relevantes? Você devia estar dando glória a Deus, porque eu caminho, glória a Deus, porque eu me levantei e tenho autonomia, glória a Deus, porque eu posso cuidar de mim, posso escovar meus dentes, está tudo perfeito, mãozinha, tudo, posso arrumar meu cabelinho, posso me... Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele a glória, eu te glorifico, Jesus. Eu estou orando. A gente acha que oração é só dobrar o joelho e ficar lá. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Na verdade, sim, você dobra os seus joelhos e você glorifica Ele. Obrigada por mais um dia, eu consagro esse dia ao Senhor. E aí... O Senhor, Deus me ama, eu sei que o Senhor me ama e está comigo, o Senhor é um Pai amoroso. E aí você fala com Ele, e à medida que você vai fazendo as coisas, você tem que ter consciência. Puxa, eu tenho isso aqui. Gente, tem dias que está tão frio, e graças a Deus, nós fazemos um trabalho social bonito, distribuímos os cobertores, distribuímos as roupas, vocês trazem roupas e você tem participação nisso. Então você trouxe aquela roupa de frio, você trouxe cobertor, você trouxe aquela... E a gente distribui, e a gente faz. E quem vem aqui buscar, a gente distribui. E leva a comida. Maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Talvez um dia você precisou... Eu não sei você, mas eu me lembro de uma fase tão difícil da nossa vida que nós usávamos roupas que uma tia trazia em casa para ajudar minha mãe. E ela pegava as roupas e ela levava roupas das filhas, ela tinha uma loja, ela levava da loja. Ou seja, não podíamos comprar. E aí, de repente, você agora pode doar. Quando você chega num ponto, você está ali, você tem consciência, olha o que Jesus está fazendo na minha vida, eu estou doando. Você começa doando pouco, às vezes você não está doando muito, mas você já está doando. Daqui a pouco você está doando mais. E está doando mais, porque é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E você está doando. E quando você tem consciência, olha o que Deus está fazendo.
essa roupa vai ajudar alguém, glória a Deus, porque vai aquecer alguém, vai vestir alguém. E Deus está me usando para isso. Eu não sei quem vai usar essa roupa, mas alguém vai usar. Eu não sei quem vai se cobrir com esse cobertor, mas alguém vai se cobrir. E não importa saber quem, mas importa que eu sei que alguém vai se cobrir com ele e vai se aquecer com ele. Obrigada, Senhor. Glória. Glória a Deus. Sabe, é a sua perspectiva no lugar certo. É você olhando para a direção certa. Para a direção certa. Eu lamento quando eu vejo as pessoas tão inconscientes do que Deus está fazendo. E é por isso que elas não conseguem glorificar Deus. Porque elas continuam no centro, olhando para a vida delas, para o que elas não têm. Porque elas só têm consciência do que elas não têm e dos problemas que elas têm. Elas não têm consciência do que elas têm e de tantas coisas maravilhosas que elas têm. E tantas coisas ruins que elas também não têm. Conscientes de Deus. Se nós acordássemos já conscientes de Deus, conscientes, enxergássemos Deus em tudo no nosso dia, tenha certeza que a nossa atitude seria muito, muito diferente. Porque isso é dar glória a Deus. Se você tomar consciência do trânsito, você esquece do carro ou do transporte que você tem condições de ter e do trabalho que você tem e que você foi abençoado com esse trabalho, ou se você está ali no seu carro, você foi abençoado com aquele carro, você perde a consciência do carro, perde a consciência do trabalho, perde a consciência de todas as coisas maravilhosas que estão ao redor que Deus está fazendo. Porque agora você só tem consciência daquilo que está chato. A vida não é só feita de coisas perfeitas, tem muita coisa chata. Mas se você estiver focado nas coisas chatas, você não vai ter a consciência que você poderia ter de Deus e não vai conseguir dar glória a Deus como você poderia estar dando. Porque à medida que você vai tomando consciência de Deus em tudo, às vezes eu tô ali, eu olho para a mesa, vou consagrar, eu olho as crianças, eu olho a família. Sabe, eu tenho imediatamente, às vezes eu estou dizendo, obrigada, Senhor, glória, louvado muito, eu digo, louvado seja o teu nome, aqui na minha mente, em espírito, porque eu vou vendo, perfeito nisso, perfeito naquilo, está tudo certo ali, tem saúde, tá tudo abençoado ali, tem a comida abençoada, está quentinha na mesa. Meu Deus! E como eu estava dizendo do cobertor da coisa, nesses dias frios, você imagina, a hora que você deita na sua cama, eu não sei você, mas eu boto a minha meinha no pé e vou debaixo do meu edredom. Ô, gente, você se esconder debaixo, eu não sei se você gosta de tanto travesseiro, eu tenho que ter um milhão de travesseiros comigo. E eu ponho travesseiros porque eu fico muito em pé, então minhas pernas, eu sinto as pernas. E eu aprendi uma vez com um médico amigo, que ele disse para mim, quando você for dormir, você coloca 2 travesseiros e durma sempre com as pernas para o alto. Isso vai fazer bem para a sua coluna, vai fazer bem para as suas pernas, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu passei a dormir assim, então eu boto o travesseiro mais alto ali, boto nos pés, e aí senta debaixo daquele edredom. Você pode ter as batalhas, você tem... Mas se você tiver consciência do que significa um teto,
aquele quarto escurinho, aquela cama, limpinha, com aquele lençol, com aquele edredom, com aquela cobertinha quentinha. Sabe, se você nunca teve consciência disso, é Deus. Porque talvez o cobertor que você doou é para alguém que está deitado na rua. Ele não pôde tomar aquele banho quentinho, sabe? E a gente ainda, nós somos mimados. A gente liga o aquecedor do ar-condicionado. Para a gente não sentir frio quando sair. Lá deixa tudo quentinho. Nós somos mimados. E nós já estamos com o nosso roupão, porque quando a gente sai e enxuga, a gente já põe o roupão quentinho. Ele tem que ser bem maciozinho. Olha o tanto que a gente é fresco. Nós somos frescos. Cheios de frescuras. E aí reclamamos de alguma coisa. Mas quando você vai tendo consciência dos detalhes, que tudo é bênção de Deus, porque não é, apesar de você estar vivendo aquilo é bênção na sua vida, porque isso não é uma regra, não é todo mundo que está vivendo. Não é igual. O Fer me mostrou um documentário, eu não me lembro o nome do país, mas está lá o documentário, o país mais pobre do mundo e mais triste. Onde as pessoas não têm o básico. Elas não têm um sapato, elas não têm um básico. E é tanta corrupção, e você vê o que a corrupção faz. Porque não é que o país não tem recurso, é que há corrupção e aquele povo é explorado. E é tanta pobreza que ele foi mostrando, foi difícil assim. A gente não quer ver, na verdade, vamos ser sinceros. Eu vou ser muito sincero, que o Fer começou a mostrar muito sensível. Eu disse, ai, Fer, não quero ver isso agora. Sabe quando parece que, ai, não. Não, mãe, eu quero que você veja. Tá bom, meu filho. Fui vendo aquilo, falei, nossa, Fer. Você já fica pensando assim, meu Deus, o que eu podia fazer? Já imediatamente vem um senso de responsabilidade, eu não sei em você, mas em mim já vem assim, meu Deus, o que a gente pode fazer? Mas infelizmente, até recursos, quando você é tão triste, está tão triste, que até recurso que às vezes a gente investe num chamado missionário para levar para alguma área da África, eles desviam o dinheiro. E eles continuam mostrando, você por mais que você tenha ajudado, eles continuam mostrando as mesmas imagens, o dinheiro foi para onde? Aquele povo continua no barraquinho, fazendo o culto no barraquinho, no chão duro, e o dinheiro, para onde foi? Desviam o dinheiro. Ou seja, o ser humano, ele é capaz de usar o nome de Deus e usar a miséria e a dor do outro para continuar mantendo no mesmo lugar? E aí ele sensibiliza o coração da gente. E você quer mudar aquilo lá. Mas muitas vezes, é por isso que o Senhor, muitas vezes ele está mostrando para você, ó, a sua África está no seu vizinho do lado, tá? Porque esse aqui você pode controlar, de alguma maneira. Porque às vezes a gente quer ser missionários da África, e nós temos um monte de necessitados que está aqui do nosso lado, que precisam ouvir falar de Jesus e serem ajudados aqui. Então, até nisso, você tem que ter a sabedoria e ter a consciência, espera aí, o Senhor me botou aqui. Ele sabe de todas as coisas. E o que eu não posso fazer lá pelos meus irmãos que estão lá, eu vou orar por eles.
e pedir que o Senhor crie um meio de maneira correta para que isso funcione. E tudo que Ele enviar para mim, eu não vou deixar passar. Ele envia. E quando você está consciente do que Deus está enviando para você fazer, e você dá glória a Deus, porque aquilo é para te abençoar, você sabia que toda oportunidade que Deus te dá para fazer algo pelo reino, por pessoas, você vai ser abençoado? Toda vez que Deus me direciona a fazer algo, é para me abençoar. Eu sempre saio melhor. Nós sempre saímos melhores. E nós estamos fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E o Senhor nos chamou para isso. Nós estamos aqui para isso. Para dar glória a Deus e viver para a glória dEle. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, todo o que é chamado pelo meu nome. A quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Logo esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Viver para dar glórias a Deus. Em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. A pergunta tem que ser sempre essa: isso glorifica a Deus? Como posso dar glória a Deus? Olha o que Jesus disse ao Pai: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Ah, então Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. É exatamente isso. Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Quando tem consciência do que Deus está fazendo, quando tem consciência da vontade de Deus, quando cumpre o seu propósito. O que Deus me chamou para fazer? Onde Ele me quer? O que eu devo fazer? Podemos ver a glória de Deus em um ser humano em plenitude de vida. Sabendo que nós falamos de plenitude, eu falo muito de plenitude, é óbvio que é possível ter a plenitude da terra com Jesus. Mas nós já sabemos que nós não somos deste mundo. Como está escrito, nós somos peregrinos aqui. Então, aqui não é o nosso lar. Nunca seremos realmente plenos enquanto estivermos aqui. Agora, em Jesus há uma plenitude. Mas isso não nos isenta dos desafios da vida. Porque isso aqui é uma preparação para o lar. Eu não sei você, mas depois que você passou a andar com Jesus, eu acredito que você passou a ter essa sensação de que você está aqui, mas você não pertence aqui. E que, às vezes, você tem saudade de casa. Você sabe que um dia você vai para casa. Porque essa não é a sua casa. Eu quero cumprir o meu propósito aqui. Mas eu sei que essa não é a minha casa. Isso não é o meu lar. Sendo assim, é por isso que Jesus mandou a gente não acumular tesouro aqui. A gente não ficar correndo atrás de acumular coisas aqui, como se fôssemos ficar aqui eternamente, porque a gente sabe que a gente não vai. Nós sabemos que não. Ele nos mandou nos envolver com coisas realmente irrelevantes. Com coisas que vão fazer a diferença, que glorificam o nome dele. As coisas que glorificam o nome dele são as coisas que fazem a diferença. Se você quer saber o que faz diferença, é aquilo que glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, não faz diferença nenhuma.
é só perda de tempo e de vida. Damos glória a Deus ao adorá-lo, e adoração é entrega sacrificial, eu repito isso o tempo todo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. E nós o adoramos ao reverenciá-lo, ao cultuá-lo. Ele quer que a nossa adoração seja uma escolha de vida. O nosso estilo de vida. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria. E não imposta. Ou seja, eu não sou obrigada a adorar a Deus. É um privilégio adorar a Deus. Não é uma obrigação adorar a Deus, é um privilégio. Não é uma obrigação estar aqui, é um privilégio. Oração é um privilégio. Jejuar é um privilégio. Cultuar a Deus é um privilégio. Adorar é muito mais que louvar. Cantar e orar a Deus é um estilo de vida que compreende reverenciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. É fazer a sua vontade durante toda a nossa existência. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo que faz pode se tornar um ato de adoração. Que é o que eu estava dizendo. Viver passa a ser um ato de adoração diário. Tendo consciência de Deus, da sua presença o tempo todo. Vivemos uma vida santa e irrepreensível. Paulo disse isso aqui, ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Como muita gente acha. De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Muito pelo contrário. Nós morremos para o pecado. Como é que nós podemos continuar vivendo nele? O pecado não morreu, mas nós morremos para o pecado. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Vocês não sabem disso, não? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Você morreu quando você se batizou. Você não sabia que aquela velha criatura morreu e ficou lá nas profundezas das águas? E quando voltou, foi o mesmo processo de Jesus? Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressurgiu glorificado. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Gente, do mesmo jeito que ele ressuscitou, nós agora, após o batismo, também morremos e ressuscitamos para viver uma vida nova. Não cabe mais aquele estilo de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Ô, gente, se isso funciona, quando nós nascemos de novo ao crermos nele, e isso se assemelha à sua morte, é óbvio que então também seremos na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer, se tudo terminar aqui, vamos ressurgir em Cristo, vamos viver eternamente? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Porque as pessoas acham que pecar é liberdade. Pode ver, o sujeito agora está fazendo tudo o que ele quer e ele fala: agora eu sou livre, porque a igreja me escravizava, porque a religião me escravizava, porque esse negócio de fé, porque eu fui criado lá na igreja e aquilo me escravizava. Está mais escravo do que nunca. Porque agora ele é escravo do pecado. Antes ele era um servo de Cristo, ou como Paulo gosta de dizer também, escravo de Cristo.
e que não escraviza ninguém. Agora ele é um escravo do pecado. Ele acha que liberdade é ele poder fazer tudo o que ele quer. E é o oposto disso. Liberdade é você fazer o que funciona, o que é bom para você e não tudo que a sua carne quer, tudo que todo mundo está fazendo. Isso não é liberdade, isso é escravidão. A verdadeira liberdade é quando você lê Paulo dizendo para você, ó, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou fazer o que é bom para mim. Que maravilha, o sujeito está lá dizendo, porque agora eu sou livre. Eu sou livre de verdade. Não, você não é livre, porque você está preso a essas questões religiosas e tal. Não estou não. Estou não. Isso é um privilégio. Eu sou livre, de verdade. Você não. Você tanto não é que você precisa provar para todo mundo que você agora está fazendo tudo que você quer. Isso é um problema interno. E eu não preciso fazer tudo que você está fazendo para me sentir bem. Porque você não está se sentindo bem. Eu estou me sentindo bem. E eu não estou fazendo o que você está fazendo. E não é porque eu não posso, eu posso. Mas eu não quero. Mas eu não preciso. Porque eu realmente sou livre. Porque as pessoas livres são aquelas que podem escolher. Se você não pode escolher, se a sua carne que manda, você é um escravo. Quantas pessoas são escravas da carne delas? Das vontades delas? E elas estão lá fazendo tudo o que elas querem e achando que elas estão com a bola toda. E elas são as pobres coitadas. Quando eu olho para essas pessoas, de verdade, a primeira coisa que eu falo, Senhor, tem misericórdia, é um cego. Que pessoa mais cega. Cega. Que tamanho de cegueira, meu Deus. Se ela um dia acordar, ela vai ver o tamanho da bobagem que ela fez. Com a vida dela. Liberdade é você poder fazer tudo o que você quiser e decidir não. Mas por quê? Porque isso vai destruir com a minha vida. Eu sei onde isso vai dar. Leia a Bíblia. Veja a história. Onde é que deu? Onde muitos foram parar? Quando deram tudo que a carne estava pedindo. Foram para o fundo do poço. Da depressão. Essas pessoas estão tão livres que elas precisam se drogar. Olha a liberdade delas. Elas precisam de drogas de farmácia, elas precisam de drogas ilícitas, elas precisam de todo tipo de drogas. Porque elas não conseguem se manter lúcidas. Elas não conseguem enfrentar a dor. Elas fogem da dor e estão correndo para ela. É impressionante, elas estão fugindo da dor, elas não querem se frustrar, elas querem viver tudo que elas querem, porque é assim que eu vou ser feliz. E elas estão cada vez mais infelizes, porque esse é o caminho da infelicidade. Estão cada dia mais frustradas, medicadas, enlouquecendo. Nunca estão bem. Precisam sempre de mais uma coisa. Quando uma pessoa precisa de muitas coisas, pode saber que está faltando, tem muito num canto, pode saber que está faltando em outro. Se você precisa de muita coisa, vai procurar porque está faltando em algum lugar bem sério. E essa geração
criada para ser poupada da dor. Pessoas que têm medo da dor, que fogem da dor. Não adianta se fugir da dor, ela vai te encontrar. Principalmente quando você diz que está fugindo dela e você está correndo para ela dia e noite. Em Jesus você também tem dor? Tem. Mas você tem Ele para te ajudar a passar. Ele te ajuda a caminhar. E você tem graça, você tem força. Não é que não dói, dói, mas você tem uma graça. Tem uma graça tão grande que você até chora, mas chora dando glória a Deus. Eu não sei se você já se viu num momento muito difícil de estar chorando, está doendo, e diz, Jesus, mas louvado seja o teu nome. Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a ti. Eu não sei o que vai chegar para mim, mas vai chegar algo muito bom, porque a dor está grande, hein? Se for proporcional, o que está reservado para mim, o negócio é bom demais. Não é uma perspectiva incrível? É incrível. É incrível, mas só tem isso quem é livre. E anda com o Senhor e é dependente dEle. Maravilhoso. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Ora, aqui, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Que maneira maravilhosa de nos ensinar. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ele já morreu, não vai morrer de novo. A morte não tem mais domínio sobre ele, acabou, isso já encerrou. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Ele venceu o pecado naquela cruz. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Porque quando nós, então, morremos, não vamos morrer de novo, né, gente? Já morremos, né? O velho homem já não morreu? Já está morto. Então, agora, quando volta uma nova pessoa, não é? Então, agora vive para Deus, não vive mais para o pecado. Porque já foi. Isso não cabe mais na nossa vida. Você já morreu. O velho homem já ficou lá. Morreu para o pecado. Agora você vive para... Você não vai morrer de novo, você já morreu. O velho homem já morreu. Já morreu. Digo, o velho homem já morreu. E morreu para o pecado. E agora vive. E vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Porque isso não faz mais sentido. Fazendo com que obedeça aos seus desejos. Vocês não podem mais permitir isso. Porque vocês têm que ter a consciência do que aconteceu. Não foi um banho que você tomou lá. Aquilo foi um ato profético, um ato de fé.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado e se oferecer ao pecado. Quando você cede, como instrumentos de injustiça, você se torna um instrumento de injustiça? Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. É aquele exemplo que eu usei algum tempo atrás. O sujeito está no corredor da morte, recebe um presente, um induto de liberdade de Natal, e ele é tirado do corredor da morte. O que se espera desse sujeito que foi parar lá porque matou, roubou, estuprou, não sei. O que se espera desse sujeito que já tinha data e hora para morrer? E agora sai livre. Você espera que ele volte a violentar mulheres? Você espera que ele volte a roubar, a matar? Você espera isso? O que você espera dessa pessoa? O quê? Que ela viva uma vida reta e maravilhosa. Eu estava morto, ele não estava morto? Estava só respirando, ele estava morto, porque já tinha data, dia e hora para morrer. Mas agora ele sai. Você espera o quê? Nós estávamos condenados, mas por causa de Jesus nós fomos livres. E o que se espera de uma pessoa que estava condenada ao inferno, à condenação eterna? O que se espera dessa pessoa que agora foi livre, foi justificada? Que ela volte a fazer as mesmas coisas que ela sempre fez? É isso? Adulterar, mentir, enganar? É óbvio que não. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Damos glória a Deus ao amar as pessoas e perdoá-las. Paulo disse, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama. Porque Deus é amor e isso é honrá-lo. Damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais dará glória a Deus. Quanto mais amar as pessoas e perdoá-las, mais vai dar glória a Deus. Quanto mais se parecer com Jesus, mais estará glorificando a Jesus. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Estamos com o rosto descoberto. Não precisamos, como Moisés, cobrir o rosto, porque as pessoas não tinham estrutura, não tinham medo da glória de Deus. O véu foi rasgado, não há mais separação. Você pode dobrar o seu joelho no banheiro e falar com Jesus. Você tem total liberdade para falar com Ele. Não tem mais nenhum impedimento. E à medida que nós vamos nos aproximando dEle, a glória vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Quanto mais você se aproxima dEle, glória maior, mais parecido com Jesus.
No jeito do quê? De pensar, de sentir, de agir. No jeito de amar e perdoar as pessoas. Na maturidade, em como lidar com a vida, lidar com os problemas. Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora, pelo resto de sua vida, sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação que começou. Todo dia nós estamos tendo um novo dia, é uma nova oportunidade para crescermos mais e chegarmos mais perto do Senhor. A vida de você estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Damos glória a Deus servindo as outras pessoas com os nossos dons. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. A Bíblia diz, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Quanto mais almas você ganha para o Senhor, mais você glorifica a Deus. Qual o objetivo da sua vida? Onde está o seu foco? Qual a vida que deseja viver? De verdade. Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança radical no seu estilo de vida. Em suas prioridades. Exigirá renúncias. Mas tenha certeza que o que você abrir mão por Jesus vai trazer para você, de acordo com o que Ele mesmo falou, uma recompensa tão grande. E à medida que você vai andando com o Senhor, você vai vendo que você precisa de menos e precisa mais dEle. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você precisa dEle. E de menos coisas você precisa. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para si ou para Deus? É hoje. Você não tem ontem, não tem amanhã. Ele nos chama a tomar decisões. Vamos viver para a glória dele? A Ele seja a glória. E eu vou fazer qualquer coisa para que o nome dele seja glorificado. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Neste momento, que a gente está indo para o final dessa reunião, Deus está convidando a viver para a sua glória. Cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir. E já falamos muitas vezes isso. Mas vale a pena estar sempre repetindo. Se você não quer existir, se você quer viver de verdade, tem que viver para a glória de Deus. A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. É para a glória de Deus. A Ele a glória. E essa é a pergunta. Para que ou para quem você vai viver? Viver para Cristo vai exigir. Mas nenhuma outra vida vai preencher e satisfazer mais você do que caminhar com Ele.
Vamos nos colocar em pé, a mão no coração. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Com a mão no coração. Com o coração aberto, rasgado. Você pode decidir muito aqui hoje. Você pode decidir o resto da sua vida. Você pode decidir o seu destino, você pode decidir o seu estilo de vida a partir de agora. Porque não é imposto. Ele não vai nos obrigar. Ele nos convida para essa vida. Ele vem e nos chama para essa vida. Ele vem e diz, venha. Deixa eu cuidar de você. Eu vou te ajudar a caminhar. Vem andar comigo. Eu te ajudo. E lembra da consciência? Ter consciência de Deus. E não de dificuldades. Ah, mas isso é difícil. Ou aquilo. Sabe, difícil é você não ter paz. Difícil é você não ter segurança. Difícil é você viver com medo. Difícil é você não ter perspectiva de futuro. Difícil é você nunca se sentir seguro. Difícil é você não ter certeza que o seu nome está no livro da vida. Isso é difícil. Difícil é você não ter um relacionamento com Deus. Isso é que é difícil. Porque essa vida aqui é uma porçãozinha pequena de tudo que está reservado para nós. É como uma gota no oceano, um grão de areia. Tem o seu coração aberto, rasgado. Talvez coisas que você sempre achou que tinham muita importância. Chegou a hora de você chegar à conclusão que não tem não. Que é perda de tempo. Porque onde esse estilo de vida te levou? Essas escolhas levaram você. O que realmente você construiu? Nós começamos essa reunião falando sobre para ampliar, para crescer. Nós precisamos tomar essa decisão. E ir em busca disso. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ele nos chama. E nós que vamos escolher, nós vamos tomar as decisões para onde vamos, o que vamos fazer com a nossa vida, se vamos continuar pensando do mesmo jeito, a proceder da mesma forma, tendo o mesmo comportamento, vendo a vida da mesma maneira. Quantos anos estamos aí? Talvez seria
importante fazer essa pergunta para você mesmo. Quantos anos você está no Evangelho? Quantos anos está em igreja? Ou talvez até nesta igreja? E você realmente fez uma risca no chão e tomou decisões? De viver para a glória de Deus? Porque o momento é agora, a palavra veio. E chega aquele momento que a gente tem que parar e dizer assim, gente, eu não quero mais essa vida não. Eu não sei você, mas de tempos em tempos eu faço ajustes à minha vida. E tem coisa que eu falo assim, não quero isso aqui mais não. Não quero isso não vou mais viver assim, não vou mais ser, não quero isso aqui não. Eu paro, penso, olho aquilo e falo, o que é isso aqui? Não quero isso mais. Porque na nossa caminhada assim, e eu nem me refiro, não estou me referindo a alguma atitude que seja condenada nas Escrituras. Mas não é porque uma coisa não é pecado, que ela pode não estar interferindo no propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes não é pecado. Você não vai para o inferno por causa daquilo. Mas também você não vai ser tudo que você poderia ser. Você não vai viver tudo que você poderia viver. Ó Espírito Santo, aqui estamos nós. Vem até nós com poder. Faça uma grande obra aqui. A tua palavra limpa, purifica, transforma. A tua palavra é a única coisa capaz de nos limpar, de nos purificar. E eu oro para que ela tenha tomado os corações, tenha mudado vidas. E que as pessoas que estão aqui não saiam as mesmas desta reunião. Que decisões firmes, sérias, consistentes estejam sendo tomadas. Uma volta para o Senhor. Um alinhamento com o Senhor. Fazer ajustes. Abandonar um estilo de vida. Romper com um padrão. Eu não sei, Senhor, mas eu oro e eu peço que a sua presença seja real, transformadora, que corações estejam sendo tocados profundamente. Só o Senhor convence do pecado, do juízo. Só o Senhor pode mostrar. Só a tua palavra pode limpar. Só a tua palavra pode esclarecer. Só a tua palavra pode mudar, trazer luz. Luz, a tua palavra é luz. E ela traz luz. E eu oro por luz aqui hoje. Coloca luz, Senhor, onde estava oculto. Luz, onde estava cego. Luz, Senhor, da visão, do entendimento, da clareza, da sabedoria. Tira, Senhor, os bloqueios. Arranca, Senhor, definitivamente a cegueira. Arranca, meu Deus, tudo aquilo que bloqueia o crescimento dela. Muda o interior dela. Liberta essa mente. Renova. Toca esse coração. Transforma. Coloca um temor. Coloca um temor, um tremor. Trabalhe agora, Espírito Santo. Trabalha profundamente. Entra mudando. Cura feridas. Cura o interior. Cura essa rejeição, essa amargura, esses complexos. Arranca essa cegueira, esse orgulho maldito que tem desgraçado com a vida dela. Quantas pessoas que perecem por causa do orgulho. É um orgulho no casamento, orgulho na família, orgulho na igreja. É orgulho
orgulhosos no trabalho. É um espírito de orgulho, é tanto orgulho. E a tua palavra diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. É o orgulho em ser humilde. A dificuldade em ser humilde é se humilhar e reconhecer as más atitudes, a incompetência, as falhas, a falta de disciplina, o orgulho. Quantas pessoas, Senhor, que elas estão erradas e elas não querem nem ser corrigidas, de tanto orgulho, porque elas já se sentem ofendidas, elas se sentem rejeitadas, porque elas nunca param para corrigir o que está dentro. E por causa do orgulho, elas não dão um nome certo às coisas. E ao invés delas tratarem indisciplina como indisciplina, orgulho como orgulho, rejeição como rejeição, imaturidade como imaturidade, elas dão um outro nome para isso. E é por isso que elas nunca são tratadas de verdade. E vivem de altos e baixos e uma inconsistência. E não sabem fazer o que realmente funciona. Estão sempre envolvidas em coisas que não são tão relevantes e deixam passar o que realmente tem relevância. Elas querem um lugar, mas elas não querem conquistar esse lugar através de escolhas corretas, temor e humildade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor entre em ação aqui hoje. Casamentos estão sendo destruídos por causa do orgulho. Vidas estão sendo destruídas por conta do orgulho. Exatamente porque quando não damos glória ao Senhor, não vivemos uma vida que te glorifica, é porque lá no fundo tem um orgulho. Tem um orgulho que não deixa a pessoa se humilhar, reconhecer e fazer para que o teu nome seja glorificado. Quantos que estão perdem unção, perdem graça, vão longe, mas logo estão voltando, porque não tem caráter para suportar, porque não tem um espírito quebrantado, humilde, porque não param para trazer uma renovação de verdade mental, uma mudança interna. Mas hoje eu oro por mudanças internas, Senhor. Mudanças na forma de pensar, na forma de ver a vida. Mudança interna, Senhor. Venha, Espírito Santo, e faça uma grande obra aqui. Mudanças internas, Senhor. Mexe nas entranhas, no interior de cada um. Coloca a luz, que nesse momento cada um esteja vendo, esteja tudo tão claro, e que possamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor e nos arrepender das nossas imaturidades e inconsistências e cegueiras, que possamos nos humilhar. Que todos nós agora possamos nos humilhar, porque a Ele seja a glória, a Ti seja a glória. E temos que falar para a Sua glória, pensar para a Sua glória, viver para a Sua glória, tomar decisões para a Sua glória. Tudo que nós fizermos tem que ser para a Sua glória. A nossa vida é para a Sua glória. Cada atitude é para a Sua glória. Como nós criamos nossos filhos é para a Sua glória. Criamos filhos para a Sua glória. Cuidamos dos filhos para a Sua glória. Os filhos são herança do Senhor, e como nós cuidamos deles, reflete ou não a Sua glória. O casamento é para a Sua glória. E como cuidamos e reverenciamos e ocupamos o nosso lugar, o nosso papel, desempenhamos o nosso papel, é para a Sua glória ou para a desonra. E quando entendemos isso,
Somos bons funcionários, é para a sua glória, porque isso glorifica o teu nome. Uma pessoa que realmente vive para a sua glória, faz tudo com excelência, persegue a excelência, faz com disciplina, porque ela quer glorificar o teu nome, porque onde o Senhor está, a excelência, a disciplina, a glória. Onde o diabo está, tem sujeira, tem disciplina, tem bagunça, tem amargura. Mas onde o Senhor está, tem higiene, tem limpeza, tem beleza, porque a beleza importa. É só olhar, tudo que o Senhor fez é belo, e o Senhor disse que era bom. O Senhor não fez nada feio, fez tudo belo. Onde o Senhor está, a beleza, a pureza. Onde o Senhor está, a disciplina, a excelência, é para a sua glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pois dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, amém. Vem Espírito Santo, e transforma o nosso povo, e que saia daqui um povo consciente, liberto, transformado, quebrantado, com uma mente transformada, com clareza, com precisão, no entendimento. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o nosso povo, e eu tomo posse de mudanças profundas aqui hoje, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira e consiga viver da mesma forma, mas que saia daqui um povo transformado, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu peço. Eu abençoo a igreja, eu tomo posse de um novo tempo para a honra e a glória do teu nome. Amém, amém, amém.